Carlos Mink e seus coletes maravilhosos. Hoje ele está usando, já perguntei para ele, um colete jamaicano, em homenagem a um dos temas que nós vamos tratar aqui, que é a descriminalização, finalmente, né, Mink? Vamos ver no que vai dar, mas descriminalização da maconha no Brasil. E o Mink, antes de iniciar essa resenha, sempre muito prazerosa com esse cara que é um grande conversador, que é o Carlos Mink, bom de conversa, isso que é bom, né, Mink? Aliás, está faltando isso no governo, hein? É o não tem melhor. Muita gente boa de conversa lá, não. Tudo bom? É verdade, é verdade. Há que acontecer. Há que acontecer. O Mink levava alegria para o presidente Lula, né? Naqueles idos lá no momento que você foi para o Ministério do Meio Ambiente, né? Você divertia. O Lula gosta de diversão, né, Mink? Ô, Conde, deixa eu te dizer. Uma vez, antes do Lula ser presidente, ele veio aqui, eu encontrei ele, acho que foi no Sambódromo. E aí eu falei, Lula, vamos conversar amanhã de manhã, a gente faz uma caminhada na praia e conversa um pouco. Ele falou, Mink, você sabe que eu venho no Rio há tantos anos, você é a primeira pessoa que me chamou para caminhar na praia, só me chamam para reunião, que está todo mundo bebendo, fumando, em ambiente fechado. Vamos caminhar na praia, primeira vez que me chamam para isso, impressionante. Vocês foram caminhar na praia? Fomos caminhar na praia. Não, quem tomou esse espaço agora é o Paes, né? Só que o Paes é malandrão, né, Mink? É verdade, é verdade. O Paes, você viu, levou o Lula para rola de samba. É verdade, ele gosta. Cobrar royalties lá do Eduardo Paes. Aliás, você e Eduardo Paes se dão bem, né? Vocês são... Muito bem, muito bem. Muito bem. Mink, olha, vamos começar. Você estava falando aqui para mim sobre as propostas humanistas, né, da direita. Só para a gente esquentar aqui esquentar os tamborins. Primeiro, multar quem dá comida aos pobres. Como é que é? Fala dessa lista para a gente. Não, eu estava fazendo uma lista de 6 bondades civilizatórias da direita. Eu postei isso para ouvir os comentários dos seguidores. A primeira é essa, né? Multar em 17 mil quem dá comida para os pobres. Eu fiquei pensando quem poderia ser multado, né? Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco, né? Dom Helder Câmara, inacreditável. Depois, privatizar as praias. A única coisa que é bom, bonito e barato, que é um espaço de lazer democrático do povo. Levaram uma pancada, tiveram que dar uma meia recuada. Essa da multa da comida também tiveram de recuar. Uma meia tiveram que dar uma recuada. Terceiro, prender meninas estupradas que abortassem em até 20 anos, pena maior que a dos estupradores. Teve uma reação tão grande que também tiveram que recuar, aparentemente, até a gente piscar e eles voltarem com isso, né? Cortar o crédito das cooperativas do MST, né? Por supostas parcerias com invasões de propriedade, aquelas coisas que eles gostam sempre de defender. Em suma, eu fui listando aqui a lista das bondades humanistas da direita e eu percebi, Conde, que apesar da esquerda ser francamente minoritária num parlamento muito chantagista, muito conservador, é incrível que nessas todas, pelo menos essas 4 primeiras que eu mencionei, eles recuaram de forma total ou parcial. Tecnicamente, eles estariam perdendo, né? Estariam perdendo. Então, eu mostro com isso, eu chamo a atenção disso o seguinte, que muitas vezes temas que a esquerda no parlamento acha que nem vale a pena, que estão perdidos. Você vê que a PEC da privatização das praias passou batido na Câmara. Essa guerra que a gente travou... O combate, né? O combate foi quando chegou no Senado, né? E várias delas também. Então, isso, para nós, eu acho que é revelador de que a nossa esquerda tem que confiar mais na força do povo, da consciência, das redes e pegar o lado certo. Por exemplo, o povo é conservador, a maior parte dele,
contrário ao aborto. As feministas tiveram um grande insight, Conde, que trataram o PL como o PL dos estupradores e colocaram foco de tal forma nisso que acabaram sendo minoritários. 88% das pessoas que se manifestaram na consulta foram contra esse PL. Então, isso eu acho, e encerra essa parte, pensando no nosso querido Mujica, Pepe Mujica, que é meu grande guru. O Mujica, ele tratava simultaneamente duas grandes linhas. A linha social, com a questão... Olha ele dançando aí, eu postei essa... Você postou esse vídeo aqui, está tão bonito, né, isso aqui? Muito bonito. Ele tratava das questões sociais, ou seja, terra, trabalho, salário, direitos, e das questões comportamentais. O Mujica legalizou o aborto, a união e o casamento gay, o casamento homoafetivo, né? E a maconha. Aborto, maconha e casamento gay. E, ao mesmo tempo, cuidava de terra, trabalho e emprego. E sempre foi super votado como senador, como presidente. É claro que a direita tenta espremer, acossar o governo Lula e as bancadas. O Lula não é assim, né? O Lula tem um pendor conservador, né? Ele tem, mas ele, por outro lado, se move também. Ele começa a dizer, não, aborto é uma questão de saúde pública. Aí apertam ele vê o parlamento todo contra isso, fala, não, eu sou contra, mas vamos seguir a lei. Mas eu acho que esses 4 pontos que a gente estaria minoritário e conseguimos reverter, devem nos alertar que mesmo a gente não vamos ser nós que vamos colocar esse ponto na frente da questão econômica e social, com esse parlamento reaça e careta, seria realmente um contrassenso, seria um erro. Mas fugir dessas questões mostra que a gente não pode entregar antes do tempo. Veja, as 4 que a gente resistiu, a gente virou o jogo nas 4. E lembremos sempre do nosso grande Mujica, que conseguiu tratar com sabedoria e equilíbrio tanto umas questões socioeconômicas quanto as outras morais e comportamentais. Gente, perguntas para o Mink? Podem fazer aqui no bate-papo, vou ter imenso prazer aqui em transferir essas perguntas para o nosso glorioso convidado, ecolibertário. O Mink é demais. Olha o Instagram do Mink aqui, deputado estadual, PSB Rio de Janeiro, ecolibertário com mais de 250 leis aprovadas, ex-ministro do Meio Ambiente de Lula. O Zap do Mink, tem o Zap do Mink aqui. Pode dar seu Zap? Eu vou dar seu Zap. Claro. Para todo mundo chamar você aí para uma porção de coisa, inclusive para festa também, que eu sei que você gosta. Sobretudo. Sobretudo festa, e dança e tudo mais, né, Mink? Mink, eu quero aproveitar ao máximo a sua presença aqui hoje. O presidente Lula acabou de decidir recriar a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Era uma cobrança muito forte, eu mesmo participei aqui de vários eventos pedindo a volta disso. Estou me sentindo também um pouco de alma lavada hoje. Para você isso é importante também, né? Muito importante, porque, bom, eu próprio fui preso político, fui torturado. Eu sempre falo essas coisas, não para me vangloriar, porque eu acho que isso aqui é uma tristeza tão grande. Porque os novos, Conde, não têm noção. Mesmo na Assembleia, quando os bolsonaristas negam isso, eu falo, olha, eu vi, quando estava preso, mulher apanhar na barriga, grávida, para o marido confessar. E começo a contar as coisas que eu vi e silencio aqueles bolsonaristas. Então, eu acho que a nossa juventude não tem noção, Conde, do que aconteceu. Então, eu acho que essa história de memória não é para se vingar de ninguém. Eu gosto muito do Mandela, que conseguiu promover um entendimento nacional, a Comissão da Justiça e da Verdade que o Mandela criou na África do Sul, né, quando ele derrotou o apartheid, não era para punir, era para ter o reconhecimento histórico. Ele botava face a face torturadores e torturados. Ele foi realmente um cara muito genial. Aliás, eu conheci o Mandela, convivi com o Mandela no Brasil, na África, conheci a ilha que ele teve preso, né? E acho que ele Você realmente... Você chegou a visitar o Mandela na prisão, não?
Não, na prisão não. Eu conheci prisão, ele solto. Mas solto. Depois eu visitei a ilha onde ele esteve preso, né? E ele realmente é uma figura sensacional. Então, eu falo disso, do Mandela, do exemplo do Mandela, para dizer que o Lula teve muita razão. Ele vacilou um pouco, porque depois das tentativas de golpe, do que o Bolsonaro fez politizando as Forças Armadas, né? Que bom que a gente tem agora, Conde, um comandante das Forças do Exército, um comandante do Exército, que é um democrata. E ele falou a favor da comissão. Eu acho que foi isso que fez o Lula se decidir também. Ele falou: olha, não é uma questão punitiva, mas as famílias que até hoje não encontraram os corpos dos seus desaparecidos têm o direito, é uma questão humana. Quando o atual comandante do Exército falou isso, eu acho que aí o Lula resolveu tomar partido no nosso brilhante ministro de Direitos Humanos e outras vozes que diziam: olha, não é para confrontar, não é para criar tensão, é para não apagar. A memória não pode ser apagada nunca. Mink, eu estou acompanhando isso faz um tempinho. Esse ano todo, vários parentes de mortos e desaparecidos me procuraram. Nós fizemos aqui debates abertos cobrando o presidente Lula. Teve um momento que era para ele ter reaberto essa comissão, ele não o fez. Acho que foi outubro do ano passado, no dia da morte do Herzog, do assassinato do Herzog. Eu sei que muitas forças contribuíram para que o Lula finalmente... Né? Muita gente estranhou. Por que o Lula está demorando tanto? Porque não tinha dificuldade. Né? O ministro da Justiça já tinha dito: não, precisa reabrir. O ministro dos Direitos Humanos precisa reabrir. Só o Múcio que ficou naquela ambiguidade claro. dele. E quando, realmente, você tem razão, quando o comandante do Exército, que é o Tomás Paiva, né, falou com aquela contundência de que é necessário, inclusive para as próprias forças, né, terem essa comissão ativada, realmente, né, mais a opinião pública e tudo mais, fez com que o Lula reabrisse agora definitivamente. E quem vai presidir a comissão é minha querida amiga Eugênia Gonzaga, esposa do Luiz Nassif, que já estava fazendo isso antes do Bolsonaro encerrar essa comissão. Conde, deixa eu fazer só um comentário. Diga. Comentário curto. Concordo com a tua análise, também contente com essa decisão, mas não acho que isso esteja tão pacificado assim. É necessário avançar mais. Vou dar só um exemplo. Quando teve a homenagem ao nosso almirante negro, João Cândido, o atual almirante, não aquele golpista que foi o único dos chefes que apoiou o golpe do Bolsonaro, quando o atual almirante, ele falou o seguinte: não concordo com essa homenagem porque foi um ato de indisciplina. Eu tive há dias atrás, até postei também, numa homenagem ao João Cândido, ele tem uma estátua perto da Praça 15, perto do restaurante Albamar. Eu fui com vários marinheiros, né, antigos e novos, vários dos direitos humanos, reverenciar o nosso João Cândido, que foi objeto do lindo samba do Aldir Blanc e... Mestre Sala dos Mares e do João Bosco. Exatamente, do João Bosco, Mestre Sala dos Mares, eternizado também na voz da Elis Regina. Eu estive lá, dançando com eles em volta da estátua, lembrando que quando o atual chefe da Marinha falou isso, eu pedi que o presidente Lula e que o Múcio advertissem ele. Como é que uma pessoa que comandou uma revolta que acabou com a chibata, chibatar as costas dos marinheiros negros, e ele conseguiu acabar com isso e dizer que ele não é um herói? Então, você veja que, embora isso tenha mudado muito e para melhor, ainda existe o resquício, sobretudo na Marinha, que é a força mais conservadora. Existe um problema ali que eu acho que é de interpretação de texto também, porque esse almirante reclamar da homenagem ao almirante negro foi assim, ridículo. Foi terrível. Né? Foi um mico, né? Verdade. Mink, o que está acontecendo no Pantanal, Mink? Tenta explicar para a gente. Muito triste.
eu tenho falado com a Marina, eu tenho postado sobre isso. A questão é a seguinte: você junta várias questões que acontecem simultaneamente. O clima está mais seco, e está mais seco porque houve desmatamento no Cerrado, houve desmatamento na Amazônia. Felizmente, a Marina conseguiu reverter o desmatamento na Amazônia e agora começou a reverter no Cerrado. Isso tudo significa menos água e menos umidade. E o que acontece? Bom, tem também a greve do IBAMA e do ICMBio, eles têm mantido as pessoas no combate aos incêndios. Eu sou favorável às demandas dos servidores. Eu acho que o governo devia de tratar os servidores do ICMBio e do IBAMA como tratou da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, ainda que não fosse exatamente na mesma proporção, com o mesmo carinho e com a mesma velocidade que tratou esses servidores, né? Até porque o meio ambiente hoje traz dinheiro para o Brasil, traz recursos importantíssimos, então a gente tem que cuidar bem dessa turma. Mas há um outro fator, eles falam, não, coisas naturais é a seca. Não é bem assim, Conde. 95% dos incêndios começaram em propriedades privadas. 147 delas já foram identificadas. Eles também, os empresários, fazendeiros, fizeram obras, muitas das quais ilegais, estradas em área de divisor de água que diminuíam a água, usar água além do permitido para irrigação. Tudo isso foi diminuindo a quantidade de água, aumentando a seca, e esses fogos que eles põem, muitas vezes, o objetivo não é queimar tudo, o objetivo é preparar a pastagem, é limpar o lixo, mas com o vento e com a seca, isso fica insuportável. Eu já aconselhei a Marina, e aproveito esse programa para reforçar, a usar um método chamado embargo eletrônico. A gente decidiu isso no GT de transição do governo Lula, em novembro e dezembro de 2022, pouquinho antes de começar esse governo Lula. A Marina participou desse grupo, eu, Isabela, né, Jorge Viana, vários. O que é um embargo eletrônico? Você vê por satélite aonde está o fogo, identifica que foi fogo posto, porque não é fogo natural, não é um raio que cai do céu azul. Aí você sinaliza, caracteriza um crime ambiental continuado, adverte, não acaba, você faz um embargo, nem precisa estar lá, nem precisa chegar no local. O embargo virtual, o embargo eletrônico, faz com que aquela propriedade não possa ter acesso ao crédito, não possa ter acesso aos recursos do Plano Safra, que, aliás, vocês viram o tamanho dos recursos do Plano Safra. Desse tamanho, ontem anunciado pelo Lula. Ele anunciou, inclusive, separadamente, os da agricultura familiar e os da agricultura grande empresarial. O safrão e a agricultura familiar. Você é contra ou a favor do Plano Safra? Hã? Você é a favor ou contra o Plano Safra? Completamente favorável. Antes, a agricultura familiar era desse tamaninho. Não, estou falando para a agricultura empresarial. Não, eu sou favorável. Eu sou favorável. Mas não claro. Tem que ter contrapartida? Tem que ter contrapartida disso. Mas a principal contrapartida é uma produção grande de alimentos. O que eu acho, aí são outras políticas, é que deveria ter como contrapartida mais forte não desmatar, usar menos agrotóxico e mais combate biológico às pragas, e ir por aí. Isso eu também sugeri à Marina, que no caso do Cerrado, só para concluir, Conde, no Cerrado, eles podem desmatar legalmente muito mais do que na Amazônia. Na Amazônia, a reserva legal é 80%. No Cerrado é 35%. Então, eles podem... Eu falei, Marina, nós temos que criar, por exemplo, como a gente fez na minha gestão, a moratória da soja, mas fazer diferente no Cerrado, com contrapartida. Tipo assim, olha, você desmata menos do que o que você pode legalmente fazer, você vai ter mais crédito, vai ter menos imposto, e condicionar aí, sim, o acesso ao Plano Safra a que eles não desmatem.
que usem menos agrotóxicos, muitos dos quais já estão proibidos em outros países. Eu concordo contigo. Tinha que apertar mais a contrapartida. Aí você tem razão. Mink, a Marina está conseguindo fazer esse embargo eletrônico? Você tem... Não, aí é que está. Como é que está a situação? Nós decidimos no GT que esse instrumento deveria ser usado nessas condições. Caracterizado um crime continuado, advertido a primeira, a segunda vez, faz o embargo eletrônico. Ela ainda não está usando isso. Usou 3 vezes na Amazônia, não usou ainda no Pantanal. É claro que a situação da Marina, ela não é tão confortável quanto a que eu tive, por exemplo, quando eu fui ministro. Eu sucedi a Marina. Então, eu aproveitei metade da equipe dela, dei sequência a todos os projetos dela. Claro que avancei com novas coisas. Criei o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, fizemos a lei, primeiro país em desenvolvimento a ter uma lei de redução das emissões de carbono. Mas eu peguei tudo que a Marina tinha e avancei. A Marina pegou 4 anos de desmonte do Bolsonaro e do Salles. Ela tem um parlamento que é muito mais hostil a ela do que no meu tempo. E ela tem dentro do governo adversários que fazem o possível para desestabilizar. Por exemplo, o secretário da Agricultura, que é um ruralista, o ministro da Agricultura, melhor dizendo, que é um ruralista, e o ministro de Minas e Energia, que tenta empurrar a goela abaixo a questão do petróleo na margem oriental do Amazonas. É claro que no meu tempo eu também brigava com alguns ministros, com o Lobão de Minas e Energia, com o Stefanes da Agricultura, com o Nascimento, mas o Lula, naquela época, de cada 10 guerras, me dava vitória em 7 delas. E a situação agora está mais difícil. Olha, sabe por que o Araújo da Energia lá, como é que é o nome dele? Do PSD de Minas Gerais, sim, né? Sim. Vai chegar o nome dele já. Ministro de Minas e Energia. Porque ele está se dando bem com o Lula, muita gente dizendo aqui. Alexandre Silveira, não era o... Alexandre Silveira. Ele é amigo da Janja, as esposas são amigas, naquela queda lá do João Paulo Prata. Ele é amigo do presidente do Senado. Por que ele está dando bem? Porque ele é um cara conversador, alegre, vai lá, vai na orelha do presidente. Quer dizer, as pessoas também precisam ser... Quer dizer, a Marina, do comportamento dela, né? Ela é mais... Ela vai ficar difícil para ela nessa situação. Uma questão de relação pessoal, interpessoal, né? Mesmo, Mink, estou exagerando, não? Não. O Lula gosta da Marina, mas é claro que a Marina ela tem que dialogar mais. Ela está muito isolada. É claro que o Congresso é conservador, isso não é culpa dela. O eleitor votou no Lula e votou em bancadas reacionárias. Isso não é culpa da Marina. Mas ela tem que ter mais força para poder avançar mais. Você vê que logo no início eles votaram tirando do Ministério do Meio Ambiente faixas importantíssimas. Por exemplo, o CAR, Cadastro Ambiental Rural. De todo o Código Florestal que recuou, o único avanço realmente relevante foi o CAR, porque obriga todas as propriedades a reservarem as encostas e as margens dos rios, que são as APPs, e depois fazerem planos de reflorestamento. Isso era do Ministério do Meio Ambiente. Tiraram, botaram no Ministério da Agricultura. Então, você vê que tiraram também instrumentos e recursos do Ministério do Meio Ambiente. Então, a vida não está fácil. Uma coisa que eu ouvi importante sobre o Pantanal é o seguinte, que esses incêndios agora estão piores do que aqueles de 2021. São. Não me engano, que foi uma coisa assim horrorosa. Foi horrível. Esses estão piores, e que não chegou a fase mais quente, mais seca ainda. Ainda não chegou. Julho, agosto. Os ambientalistas que estão ali na linha de frente e tudo mais falaram, a diferença agora é que agora tem um governo. Fala simplesmente isso. Naquele momento, ninguém sabia o que fazer direito, ficava por conta, né, do IBAMA, mas sem liderança, né, sem nenhum processo de liderança. E você acha estranho essa?
Olha, afirmação? em termos, veja, agora estão chegando mais brigadistas, o Exército finalmente vai mandar aviões de combate ao incêndio que podem levar quantidade. Tem áreas muito distantes. Os maiores incêndios têm acontecido em áreas mais distantes do centro, que demoram horas, às vezes dias, para você chegar lá com 4x4, com poucos helicópteros. Mais brigadistas e aviões do Exército vão fazer a diferença. Mas o mais importante é o trabalho de prevenção. Por exemplo, é proibido usar fogo em época de seca, porque o vento espalha aquilo. Então, todo mundo que põe um fogo inocentezinho, aparentemente, para queimar lixo, para preparar pasto, hoje isso é crime, é ilegal. Uhum. Mas então, como é que tem tanto crime acontecendo e pouca gente foi presa por causa disso? Então, eu acho que deveria ter mais dureza nisso. Deveria ter mais dureza nisso. Eu me lembro, no nosso tempo, eu ia a cada 10 dias para a Amazônia, operações Boi Pirata, com 1.000 pessoas, do Exército, da Aeronáutica, do IBAMA, da Polícia Federal. O ministro da Justiça era Tarso Genro, botar Mink, a PF, a PRF estão à tua disposição, vai lá. Jobim era ministro da Defesa, falava, Mink, olha, a hora que você precisar, põe o Exército lá contigo. Então, eu acho que a Marinha tem que acionar mais. A Marinha se dá com Lewandowski. Claro. A Marinha se dá com o Múcio. Conhece o Múcio de muito tempo. Ela deveria usar mais as Forças Armadas como a gente usava e o embargo eletrônico. Porque não basta fazer apelo, não basta dizer que a fauna está sendo destruída, não basta dizer, como ela fala, com muita dureza, que 95% dos incêndios em área privada. Não é natural, é fogo posto. Ela tem que dar mais dura nessa turma. Carlos Mink aqui no 11 News, como o tempo voa com o meu querido Mink aqui, daqui a pouco a gente vai fazer a transição já, pegar comentários aqui do nosso público. O Zé Carlos Faria, a melhor qualidade do Mink é ser ex-capiano. É verdade. Capiano? Como assim? É o CAP. CAP é o Colégio de Aplicação da UFRJ. Aliás, o CAP, que é uma escola desse tamaninho, deu 3 ministros do Lula. Eu, o Franklin Martins e o Rezende, que foi ministro de Ciência e Tecnologia. É uma escola pequenininha, mas muito combativa e muito lulista. Que bacana. Está lá até hoje, o CAP. Está lá até hoje. Está lá até hoje. Vladimir Costas Paradas, a reabertura do CNV, Comissão Nacional da Verdade, não é da Comissão Nacional da Verdade, é a Comissão de Mortos e Desaparecidos, se torna premente para o país resolver esta questão e ferida. Ele usou esse termo, Comissão da Verdade, porque eu falei disso referindo ao Mandela e à África do Sul, lá que se chamava assim. Comissão da Verdade. Não, mas é que são duas comissões distintas, né? A da Verdade, que já foi feita e que poderia ser feita de novo também. E mortos e desaparecidos. E de mortos e desaparecidos. Salve Vila Verde. Carlos Mink é um diamante. Olha só. Um diamante bruto. Não, já lapidado, né, o Mink? Aliás, bem lapidado, né, Mink? Em termos. Eu nunca me deixo lapidar muito para continuar sendo insurgente. Isso, não pode, tá certo. Vera Barreiro, Conde, por que você não está transmitindo o presidente Lula em vez de ficar falando dos Estados Unidos? Querida, porque aqui a gente não passa pano, viu? Eu já avisei sempre, já não tem passapanismo aqui. Quer ver o Lula tá falando agora? Tá lá no canal do Lula, vai dar audiência lá pro canal do Lula e deixa a gente fazer o nosso debate aqui, o que tem? Não é, Mink? Que coisa, né? Não sei, não pode passar pano. Se passar pano fica pior, o Lula detesta que passe pano, né? Tem mais dessa. É verdade. Eu, por exemplo, às vezes dava uns toques no Lula em particular e ele gostava. Ele não gosta de toques em público, assim. Público não ele pode. Ele não gosta muito. Agora, por exemplo, eu chegava para o Lula e dizia, Lula, vem cá. Essa questão do plano clima, que redução das emissões, o Amorim não gostava muito dessa ideia, porque os países em desenvolvimento diziam que quem devia de fazer isso eram os ricos, que poluem há muito mais tempo, que tem mais dinheiro, tem mais tecnologia, o que é verdade. Mas eu chegava para o Lula e dizia, Lula, vem cá. Se a gente for nessa história, como dos 5 maiores emissores, 4 são em desenvolvimento, a gente vai ter que inventar outro planeta. Aí ele caía na gargalhada e dizia, não, vamos tomar frente disso, vamos avançar. Vou falar com a Amorim para a gente avançar.
Ô, Mink, olha só, deixa eu trazer aqui os nossos... Vou colocar o Brito também, todo o elenco hoje aqui. Você conhece esse cidadão aqui? Claro, Esse moço claro. aqui? E tem um outro... errado, Tem um outro aqui também que é meio... Fernando Brito, tá lá. Gente, eu já vou aproveitar e botar na tela também. Olha só o elenco do 11 News hoje, que beleza. Ô, Conde, você disse que ia falar de cannabis, eu botei o colete, você nem me falou de cannabis, eu estou frustrado aqui. Não, eu estou botando eles na tela. O elenco é muito bom. O elenco é top de linha. Top de linha. Zé Geraldo Souza Júnior, bem-vindo, querido meu amigo. Está aqui, apostos. Beijo para você. E para o Brito não vou mandar beijo, não, porque ele não gosta. Ô, Brito, você está bem, querido? Estou bem, estou bem. Está bem demais. Você cumpra o combinado com o Mink e trate desse assunto da cannabis, que é a maior peça de hipocrisia que esse país assiste nos dias atuais. Né? Concordo, Brito. É isso mesmo. Com vontade, então, vamos lá. Com vontade de perguntar àqueles deputados da bancada evangélica, né, se eles gostariam que os filhos, os sobrinhos, os vizinhos, os filhos dos amigos, né, que estão lá com o seu baseadinho, que eles fossem tratados como traficantes de drogas, com os rigores que a lei, muito justamente, prevê para quem pratica o tráfico de entorpecentes. Para mim, isso aí é um quadro da hipocrisia pronto e acabado. É verdade. Brito, você vai ficar no mosaico com a gente até a entrada do Zé Geraldo. E, finalmente, Mink, quero que você fale, então, o rescaldo aí desse processo todo da maconha, que gerou um debate importante, né? E que agora tem outros desafios pela frente. Olha, o Supremo demorou mais de 10 anos para julgar uma coisa muito simples, baseado em 2 artigos da Constituição que estavam sendo desrespeitados. O usuário, ele não faz mal a ninguém. Ele não está causando, não está roubando, não está estuprando. Se ele estiver fazendo mal a alguém, é ele próprio. Como o sujeito que toma 2 garrafas de cachaça e cai duro. Então, é claro que um usuário não pode ser tratado como um criminoso. Esse é o ponto central. Veja, o Supremo começou discutindo todas as drogas, porque o usuário é usuário de qualquer droga. Mas, por uma razão, que eu acho que foi uma análise política, eles resolveram restringir a questão da maconha, que é uma droga mais leve, que tem muito menos impacto na saúde, aliás, menos impacto do que o álcool e que o cigarro, né? E, além disso, é muito mais popular. Então, já restringiram esse escopo. Depois, eles fizeram muito bem na diferenciação do usuário e do traficante, porque a lei atual já diz que o usuário não pode ser preso. Mas, como não define quantidade ou outros critérios, o que acontece? O policial ou o juiz pega um sujeito branco, rico, com uma determinada quantidade, por exemplo, 10 gramas, 20 gramas, e fala, você claramente é um usuário. Pega um neguinho, pobre, da periferia, com as mesmas 20 gramas e fala, você é um traficante. E o cara é preso. É claro que não é só o policial, porque para ele ser preso tem que ter anuência do Ministério Público e do juiz, normalmente conservadores também. Eu trago muito rapidamente um dado da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que analisou 3.600 casos de condenação aqui no Rio por tráfico. Desses, 75%, na verdade, eram usuários. Então, qual era a característica deles? Pequena quantidade, sem antecedente, sem arma, sem violência. O único acusador era o próprio policial e tinha um grande agravante escrito no processo. Estava em área controlada pelo tráfico, ou seja... Era pobre. 1.600.000 pessoas do Rio vivem em áreas controladas pelo tráfico ou pela milícia. Então, já nascem suspeitos, que nem aquele mordomo dos filmes do Sherlock Holmes, que o mordomo já é sempre suspeito. Esse 1.600.000 nascem suspeitos. É claro que esses 75% eram usuários que foram presos como traficantes, porque, entre outras coisas, estão
estavam em áreas controladas pelo tráfico. Então, como disse aqui o nosso companheiro, Neto, é uma hipocrisia absoluta. Agora, o que acontece? O Pacheco entrou com aquela PEC que o Senado já aprovou, a esquerda se encolheu e já está na Câmara, que diz que qualquer quantidade é crime. Na verdade, está reproduzindo a lei atual, mas só aqui enfrentando o Supremo. Agora, veja, o Supremo decidiu duas coisas diferentes. Uma, que o usuário não é criminoso. E a outra, que o que distingue o usuário do traficante, entre outras coisas, mas principalmente uma quantidade de maconha igual ou inferior a 40 gramas. Veja, mesmo que a Câmara aprove essa PEC das drogas, coisa que provavelmente vai fazer, dois últimos comentários. Primeiro, ela não acaba com a distinção de 40 gramas. Porque a distinção de 40 gramas é o que é o usuário. Ou seja, mesmo que a Câmara aprove a PEC, continua valendo essa distinção, que, pelos cálculos que a minha equipe fez, dos 750 mil presos, né, 40% por tráfico, ou seja, cerca de 300 mil, 90 mil não poderiam estar presos. Quer dizer, já iria aliviar o sistema. Ingressar na justiça, porque a lei retroage para beneficiar. Claro que não é automático, a defensoria teria que entrar. Então, isso fica valendo de qualquer jeito. Outra coisa, mesmo a Câmara aprovando essa infame e hipócrita PEC das drogas, ela será questionada no Supremo. Porque mesmo uma PEC não pode contrariar cláusulas pétreas da Constituição, que são os direitos individuais. Então, ainda assim, haverá um novo embate com o Supremo. Grande Mink trazendo aqui todo o produto da pesquisa. Ô, Brito, não vai dar tempo, Brito, só se fosse... Mas eu vou colocar um assunto que eu acho até o próprio Mink vai achar interessante. Porque eu sou muito ligado nesse jogo de hipocrisias, Mink. E eu vejo uma coisa muito semelhante ao que vai acontecer com essa questão, já acontecendo na questão dos chamados jogos de azar. Verdade. Eu me lembro, Conde, que nos anos 80, quando o Brizola defendeu a legalização do jogo do bicho, foi uma grita. A moral e os bons costumes não só se opunham à questão do jogo, que é um vício terrível, e em muitos casos como também diziam que aquilo significava uma associação com os contraventores. Da mesma maneira que hoje se aponta uma conexão, pelo menos subjacente, entre a legalização de porte de pequenas quantidades de droga com o tráfico. Vamos fazer esse debate. Só para concluir e não desperdiçar a presença preciosa do Mink aqui. E veja só que curioso. O que está havendo agora no Congresso é a legalização dos jogos eletrônicos, as chamadas bets, a legalização dos cassinos, que são os empreendimentos nefastos do ponto de vista do tecido social, e um impasse em torno da legalização do jogo mais popular e simples, jogo do bicho. É o jogo do bicho. Nós corremos o risco de legalizar os cassinos e não legalizar o bicho. O contador da esquina, da quitanda ali, que fica anotando os palpites. Mas o Brasil... Conte, deixa eu fazer um rápido comentário, que eu sei que a gente está com o tempo estourado. Só deixa eu dizer o seguinte, o Zé Geraldo, eu vou repor o nosso tempo, viu, querido Zé? Porque a gente tem muita coisa para conversar também. Daqui a pouco o Zé vai entrar aqui, a gente vai avançar até meio-dia e 10, meio-dia e 15, e depois o Brito volta aqui. Vai lá. Mas tá muito bom ouvir os dois aí, tá muito bom. Tá maravilhoso, né? Os dois e mais esse grupo de... 2 gigantes, né? 3 gigantes. Tá bom. Não, então, só para finalizar, concordando com o Brito, eu sou a favor de legalizar a prostituição, legalizar o jogo, legalizar a maconha. Tudo que não é legal é feito e quem lucra é o traficante, é o bandido. Essa é a diferença. Os Estados Unidos estão ganhando fortunas com a legalização. Não aumentou
não aumentou a intoxicação, não aumentou a dependência, arrecadam bilhões, investem em quê? Informação, prevenção, segurança comunitária. Ou seja, quem lucra não é o traficante, é o governo. A gente tem que caminhar para esse ponto. Como a gente já está encerrando, a gente vai apertar, mas não vai acender agora, porque isso aqui vai ser para uma outra possibilidade. E só para concluir, Brito, vou te contar uma história bem rapidinho, onde não vai me enforcar, sobre o bicho. Quando estouraram a Fortaleza do Castor, saiu a lista de 7 deputados naquela fortaleza. Eu tentei fazer uma CPI, não consegui, soltei lá na Assembleia os bichos do jogo do bicho, coelho, galo. Os seguranças ficavam correndo atrás dos bichos, imagina a cena. E tinha um deputado, que já morreu, que é o Farid Abrahão, né, da família do Anísio, e ele não estava na lista. Eu brincava com ele que nós ambos gostávamos do bicho por razões diferentes. Eu por causa do ecossistema e ele por causa da jogatina. Mas eu cheguei, ô Farid, me explica uma coisa, como é que o teu nome não estava na lista do Castor? Aí ele vira para mim e fala, que eu te tinha como um deputado brilhante, mas para mim você agora acabou. A lista é de quem recebia, eu é que pagava para eles. Os causos do Mink aqui é muita coisa. Mink, obrigado. Você quer comentar, Brito? Não, eu vou lembrar o Mink aqui de uma coisa curiosa, porque na campanha de 82, curiosamente, o Brizola defendia a legalização do jogo do bicho e os bicheiros apoiavam Moreira Franco. Claro. Era interessantíssimo, porque... É que nem os traficantes, eles são contra a legalização, eles perdem o monopólio. Claro. Eles perdem o monopólio da venda. Meninos, preciso encerrar esse bloco. Mink, muito obrigado, sucesso, beijo grande para você. Saudações biodiversas e muito libertárias e resistentes. Saudações ecolibertárias, sempre.